Querida, eu quero cumprimentar você nessa noite. Vocês estão felizes com Jesus, com aquilo que Ele tem feito esse final de semana? Eu estou muito satisfeita com aquilo que o Senhor tem feito. E esses dias eu estava orando a Deus e pensando, Senhor, quando é que o Senhor vai começar a fazer de novo aquelas coisas que a gente estava acostumado a ver o Senhor fazer? Aqueles derramares, sei lá como é que faz o plural disso. Aquele derramar do Senhor de batismo com o Espírito Santo, de enchimento de poder. Senhor, nós queremos isso para a nossa vida. E queridos, toda essa oração que nós temos semeado nesse lugar, temos semeado diante de Deus, tem feito, realmente tem produzido o resultado. A Bíblia diz que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Nós somos justos e justificados por aquele que morreu no nosso lugar. É por isso que nós podemos orar e podemos ter a certeza de que o Senhor nos responde. E nessa noite eu gostaria que você pensasse alguma coisa comigo aqui. Depois de todo esse mover, depois de todas essas coisas que o Senhor fez de sábado, hoje de manhã, também foi uma bênção, né? Quem foi ficando até o final, Deus realmente, Ele reserva o vinho novo, o vinho melhor da festa, o Senhor reserva para o final. E é muito interessante porque às vezes Deus começa a se mover, e quando nós temos paciência de ficar na presença dEle, realmente nós recebemos muito do Senhor. Nós temos recebido desde ontem, hoje também pela manhã, e eu creio que nessa noite o Senhor também tem uma palavra para você. Mas eu gostaria que você pensasse alguma coisa comigo. Durante todo esse mover de Deus, durante toda essa busca, a gente fica pensando assim, onde é o lugar que Deus gosta de estar? Será que Deus gosta de estar nas reuniões, nas grandes reuniões? Será que Deus tem um lugar específico para estar? Será que Deus gosta de estar no meio de muita gente ou de pouca gente? É na célula que Deus gosta de se manifestar mais? Ou é na igreja, no coletivo? Ou Deus gosta de aparecer mais lá no nosso quarto quando a gente está sozinho, né? E aí eu fiquei pensando nisso. Se você pudesse saber onde Deus estaria, onde Deus gosta de estar, você gostaria de saber onde Ele está? Se Deus pudesse te dar um endereço e falar assim, olha, pode me procurar em tal lugar, você procuraria? Você gostaria de saber? Eu fiquei pensando que eu acho que a gente gostaria de saber. Porque quando esse pessoal da televisão faz cruzada, o povo todo vai para lá, não vai? Eles gostam de saber onde é que vai ser a cruzada. Porque não, ali Deus vai operar. Ali vai ter cura, ali vai ter milagre, ali vai ter bênção de Deus. Então nós vamos para lá. Às vezes é uma cruzada que vai acontecer longe, muitos quilômetros da nossa casa. E a gente fica pensando assim, não, eu vou, nós vamos juntar caravana e a gente vai lá porque Deus vai estar lá. Não é assim que a gente pensa? Quando a gente vai para um congresso, para uma cruzada. Querido, eu fiquei pensando nessas coisas. E eu procurei saber pela Bíblia onde é que Deus gosta de estar. Onde é que é o endereço dele, onde é que ele gosta de ficar para a gente poder achar ele mais fácil. Né? Às vezes a gente acha difícil, a gente está orando e parece que o céu não rompe. Às vezes a gente está num lugar e a gente acha, agora Deus vai falar comigo. E de repente a gente descobre que não é naquele lugar que Deus estava. Então onde é que Deus está? Em primeiro lugar, querido, eu gostaria de falar com você que onde Deus gosta de estar é onde Ele é invocado, onde Ele é chamado. Sabe, Deus é uma pessoa muito especial, muito polida, muito educada, muito gentil, muito poderosa também. Mas Ele não está onde Ele não é necessário, onde Ele não é invocado, onde Ele não é chamado. Deus não entra num lugar onde Ele não é chamado. Tem muitas vezes, às vezes a gente vai evangelizar uma pessoa e ela diz assim, olha, eu tenho Deus. Deus está comigo em todo o tempo e eu estou com Ele. Vocês já ouviram isso? Às vezes a gente vai falar com uma pessoa e a pessoa fala assim, a gente vai falar, olha, você precisa de Jesus. E a pessoa diz assim, não, eu tenho Jesus, Ele está comigo o tempo inteiro e eu estou com Ele o tempo inteiro. Agora preste atenção, querida, essa é uma mentira do diabo, que o diabo coloca na mente das pessoas. Deus só está com quem chama Ele para estar perto.
Deus não está com qualquer um o tempo inteiro, em qualquer lugar. A teologia ensina que o Senhor, Ele é onipresente, Ele tem todo o poder para estar em qualquer lugar, a qualquer tempo, em todos os lugares ao mesmo tempo. Aí o pastor Marcos acrescenta, onde Ele é chamado. Queridos, o Senhor está perto daqueles que o chamam, daqueles que o invocam. Sabe, a Bíblia diz no Salmo 145, no versículo 18, a seguinte maneira, do seguinte jeito, o Senhor fala assim, perto está o Senhor dos que o buscam. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 145, nós vamos ler alguns versículos. Olha o que a Bíblia diz aí. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Você pode ler isso comigo? Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos que o invocam em verdade. Querido, dizer Senhor, Senhor não te garante que o Senhor vai estar com você, porque a Bíblia diz que o Senhor conhece o seu coração. Quando a gente fala, ai Jesus, às vezes a gente não está querendo Jesus perto, não. A gente está só lamentando alguma coisa. Mas olha, a Bíblia diz que o Senhor está perto daqueles que chamam por Ele de verdade. E se você for ler esse capítulo do Salmo 145, você vai ver que esse salmo diz exatamente isso. O Senhor está perto daqueles que chamam por Ele, daqueles que vivem por Ele, daqueles que amam a sua presença. E Ele está longe daqueles que não conhecem Ele. Olha só, existem pessoas, querido, que realmente não querem o Senhor perto delas. Às vezes a gente pensa que é óbvio que todas as pessoas queiram o Senhor e queiram que Ele esteja junto com Ele. Mas isso não é verdade. E eu fiquei pensando em alguns casos da Bíblia. A Bíblia conta pelo menos 2 casos em que a presença do Senhor não era querida, não era desejada. E Ele não ficou lá realmente. Olha só, a primeiro lugar é em Gandara, naquele lugar onde o gadareno foi liberto. Lembra disso? O gadareno foi liberto, ele era tão doido, mas tão doido. Eu acho que o Rogerinho daqui, que já até sarou, que eu fiquei sabendo esses dias, que o Rogerinho agora está uma benção. Não sei se é verdade. Mas o Rogerinho era fichinha perto do gadareno. A Bíblia diz, querido, que o gadareno era doido, doido de pedra. Ninguém conseguia segurar o homem, cheio de demônios, pingando demônio pelos cabelos. Andava peladão, ninguém conseguia segurar ele, nem corrente segurava o homem, de tão endemoniado que ele era. A Bíblia diz que ele se cortava todo. Ele era doidão. Aí chega Jesus, com toda a unção, com toda a plenitude do Espírito, e liberta aquele homem. Sabe o que o povo da cidade disse para Jesus? O povo ficou tão espantado com Jesus, tão apavorado, porque Jesus só podia ser mais doido do que o outro, o doido que estava lá. Porque a cidade já tinha acostumado com aquele homem daquele jeito. E de repente chega um outro homem mais poderoso e acalma aquele. E fala assim, então aquele ali que acalmou é mais doido que aquele que foi acalmado. A cidade falou assim, olha, vai embora porque a gente não quer você aqui. Jesus falou com eles assim, tá bom, tá tudo certo. Mas Jesus tinha deixado ali uma semente de milagre, uma semente, um testemunho na vida daquele homem. Jesus foi embora, querida, e a Bíblia diz que quando ele voltou mais tarde naquela região, aquela região já conhecia o Senhor, por causa do testemunho daquele gadareno. Sabe de uma coisa? Às vezes a presença de Jesus não é querida em alguns lugares. A gente teve uma vez, há uns anos atrás, assim que a gente chegou aqui, a gente foi... pediram para a gente ir acudir um caso de uma moça novinha, endemoniada mesmo. E aí a família entendia que era demônio, que precisava de uma libertação. A menina estava em casa e às vezes ela ficava na cama travada. E ela ficava flutuando às vezes de tanto demônio. Os demônios faziam ela levitar. Ela ficava nervosa, ela batia em todo mundo. Ela pendurava assim na lâmpada, era um trem de doido. Nós fomos lá.
E quando nós chegamos, acho que eu não fui, foi você só, não foi? Pastor Marcos, a Renata e o Wesley foram nessa época. Queridos, e eles foram impedidos de estar ali. A família chamou e quando chegou lá, tinha os outros parentes que falaram, não, aqui a gente não quer vocês, eles erraram, vocês não vão poder fazer o trabalho de vocês podem ir embora. Existem lugares, querido, que o Senhor não é invocado, que o Senhor não é desejado. E pode ter certeza, Ele não gosta de estar em lugares onde Ele não é chamado para estar. Se você deseja o Senhor na sua vida, querido, você precisa saber que você precisa chamar por Ele. Que você precisa invocar por Ele. Que você precisa clamar pela sua presença. Olha, se Deus está sendo invocado, Ele sabe que Ele está sendo invocado por causa de uma necessidade. Deus não joga o tempo dEle fora. E Deus não joga o trabalho dEle fora também. Se você chamou Ele, querido, é porque Ele sabe que vai ser útil na sua vida e que vai poder te abençoar com a sua presença. Deus não vai num lugar onde a presença dEle não seja necessária, onde a vida dEle não seja necessária, onde as bênçãos dEle não sejam necessárias. Se você chamou o Senhor, se você tem invocado o Senhor na sua vida, na sua família, na sua casa, é porque você sabe a necessidade que você tem de Deus. Você sabe a necessidade que você tem, querido, de que o Senhor entre lá na sua família e faça o milagre na sua casa. E sabe de uma coisa? O Senhor gosta de estar nesse tipo de lugar, onde Ele é chamado, onde Ele é querido, onde Ele é desejado, onde as pessoas estão importando com a sua presença. A Bíblia diz, querido, que Ele gosta tanto disso, que Ele tem prazer de trabalhar por aqueles que nele esperam. Isaías fala isso. Agora um texto interessante que eu gostaria que você abrisse comigo, está lá em Isaías também. Isaías no capítulo 55, versículo 6. A Bíblia fala o seguinte: buscai ao Senhor, enquanto se pode achar, invocai-o, enquanto está perto. Querido, se você quer o Senhor na sua vida, invoque-o enquanto Ele está perto, enquanto é tempo. Nós não sabemos de amanhã, nós não sabemos de daqui a pouco, nós não sabemos do próximo segundo da nossa vida. A Bíblia diz, olha, se você tem que invocar pelo Senhor e clamar pelo Senhor na sua vida, clame agora, busque agora, porque agora é o tempo. Amanhã não, a gente não sabe se vai ser mais o tempo. Depois de amanhã, não sei. Daqui um segundo também não sei. Mas a Bíblia diz o seguinte: se você quer o Senhor na sua vida, é hoje, não é amanhã. Às vezes a pessoa entra na igreja e fica adiando a decisão dela por Jesus. Quantas pessoas entram na igreja, conhecem o Evangelho, simpatizam pelo Evangelho, são amigas de Jesus, são amigas do Evangelho, mas não tomam a posição diante de Deus de ser crentes. Sabe, querida, às vezes a gente adia as nossas decisões com Cristo. E sabe de uma coisa? A Bíblia fala, buscai enquanto se pode achar. Porque a Bíblia diz isso, querido, porque haverá um tempo em que não terá jeito mais de buscar. Haverá um tempo em que não vai ser possível, nem se você quiser, buscar isso. Que é por isso que a Bíblia está dizendo, olha, se você quer saber onde Deus está, Ele está onde Ele é invocado, Ele é buscado. E Ele é buscado hoje. A sua presença é tão importante que é para ser buscada hoje. É para ser buscada agora, com intensidade hoje, não amanhã. Sabe, querido, quando nós invocamos o Senhor, invocar o Senhor significa mostrar para Ele a nossa necessidade dEle. É dizer, Senhor, eu preciso da Tua presença na minha vida, eu preciso do Senhor. Muitas vezes a gente precisa mostrar para Ele a nossa necessidade de quebrantamento. Porque muitas vezes, querido, nós entramos na igreja e saímos da igreja com o nosso coração duro e frio. Com o nosso coração indiferente. E a gente começa a afastar de Deus e a perder aquele fogo de Deus, aquele ânimo de Deus na nossa vida. Se isso é verdade em nós, querido, nós precisamos mostrar para o Senhor e invocar a sua presença.
e mostrar para Ele a necessidade que nós temos, que Ele nos quebrante o mais rápido possível. Nós não precisamos mostrar para Ele, querida, a necessidade dEle quebrantar os outros, mas a nós mesmos. Deus precisa quebrantar o nosso coração. A Bíblia diz que o único que pode convencer a gente das nossas necessidades é o Espírito Santo. E se tem uma época, querido, que nós estamos nos sentindo muito bons para Deus, essa é a época que nós mais precisamos ser quebrantados pelo Senhor. Quando a gente olha para um lado e para o outro e pensa assim, nossa, como eu estou bem na fita, como eu estou boa diante de Deus, como eu estou bem, estou tão crente, tão espiritual, tão boazinha para Deus, para os outros. Se isso é verdade, esse é um tempo que nós precisamos invocar o Senhor sobre a nossa vida. Porque nós precisamos urgentemente de quebrantamento. Porque toda vez, querido, que nós nos apresentamos diante do Senhor com o nosso coração sincero, nós vamos ver quem nós somos e quem é o Senhor. Billy Graham estava falando no livro dele, que eu estava lendo esses dias. Ele estava dizendo assim, olha, às vezes a gente se sente aquele lençol mais branquinho, bem lavado, pendurado, e a gente olha e fala assim, nossa, como eu estou linda, maravilhosa. Deus não vai achar nada em mim. Estou perfeita. Só que ele fala assim, olha, quando a gente pendura um lençol desse, e desce aquela neve alva, com não sei quantos % de grau de alvura, aí a gente vê o lençol todo encardido. Sabe, querido, muitas vezes a gente se aproxima de Deus e a gente não está pronto para enxergar o tamanho do nosso encardido. Sabe, nessas horas, quando a gente acha que a gente está branquinho demais, que a gente está limpinho demais, é hora de nós invocarmos o Senhor e pedirmos por quebrantamento na nossa vida. Às vezes aqui a gente precisa invocar o Senhor e mostrar para Ele a nossa necessidade de cura. Muitas vezes o nosso coração não consegue adorá-lo, porque o nosso coração não consegue sair daquela raiz de amargura, daquele coração amargurado, daquele coração ofendido que não consegue perdoar. Sabe, querido, quando o nosso coração está assim, nós precisamos realmente invocar o Senhor. Nós precisamos invocá-lo, enquanto Ele está perto para curar o nosso coração. Enquanto Ele está perto para sarar o nosso coração. A Bíblia diz, olha, enviou-nos a sua palavra e nos livrou daquilo que era mortal para nós. Às vezes a gente precisa mostrar o Senhor, invocar o Senhor e dizer para Ele nossa necessidade de providência sobrenatural dEle na nossa vida. Às vezes a gente precisa querer direção. Deus precisa nos dirigir, a gente não sabe o que fazer. O que a gente faz, querido? A gente invoca o Senhor e diz para Ele, Senhor, eu preciso de direção. Eu preciso de livramento. Às vezes você precisa de livramento na sua vida. Quantas vezes eu orei ao Senhor, falei, Senhor, eu preciso de que o Senhor me livre dessa situação, assim. Sabe, querida, às vezes a gente precisa invocar o Senhor em determinadas circunstâncias da nossa vida. Às vezes a nossa necessidade é material. A gente precisa que Deus supra a nossa necessidade material. E a Bíblia diz que perto está o Senhor dos que o buscam. Perto está o Senhor dos que o invocam. Querido, se você precisa de quebrantamento, se você precisa de cura, se você precisa de livramento, seja o que você precisar, você pode invocar o Senhor, porque a Bíblia diz, perto está o Senhor dos que o invocam. A Bíblia fala, querido, que o nosso coração rendido atrai a presença de Deus. Nosso coração que o invoca de verdade, faz com que Ele pare qualquer coisa, querido, para estar junto com você. Para manifestar a sua presença para você. Para se revelar a você. Deus tem prazer em se revelar a você. A Bíblia diz, querido, que na viração do dia, lá no Jardim do Éden, o Senhor tinha prazer de estar com Adão e com a sua família. O Senhor tem prazer de estar com você. E de te mostrar quem Ele é. Sabe, querida, a Bíblia fala lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, 14, o texto que o irmão citou hoje de manhã aqui. A Bíblia fala, olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos,
eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Querido, a única coisa que melhora a nossa vida é a presença de Deus. A única coisa que conserta os nossos caminhos é a presença de Deus. E se a gente quer estar onde Ele gosta de estar, a gente precisa saber que a gente precisa invocar o Senhor o tempo inteiro. A gente precisa buscar o Senhor com o nosso coração aberto, rendido, verdadeiro, pronto diante de Deus. Não adianta sentar no banco, querido, e dizer eu sou crente. Não adianta dizer, olha, eu sou daquela igreja, ou daquela outra igreja, ou daquela outra igreja. A comunhão com o Senhor é muito pessoal, ela não é denominacional. Ela não é, querido, porque você está com a lista, o seu nome na lista de membros. Ela só acontece se você buscar o Senhor com o seu coração aberto. Se você invocá-lo de verdade. Mas aonde mais Ele gosta de estar? Aonde Ele é invocado é um lugar. Mas o outro lugar que Deus gosta de estar é onde Ele é adorado. Onde Ele é invocado, onde Ele é chamado, onde Ele é querido, Ele gosta de estar. Mas onde Ele é adorado, Ele também gosta de estar. Sabe por que Deus gosta de estar nesse lugar de adoração, querido? Porque a adoração é o ambiente da casa dEle. O céu é um lugar de adoração. O céu é onde o Senhor gosta de estar à vontade. E a Bíblia diz, querido, que o céu é um lugar de adoração eterna. Sabe, Deus gosta de estar onde Ele é adorado. Porque onde Ele é adorado, Ele se sente como se Ele estivesse no céu. Ele se sente como se Ele estivesse no lugar dEle. E é interessante porque às vezes a gente imagina a adoração que é uma coisa que só Deus recebe. É uma coisa que eu faço para Deus. Mas eu quero te mostrar hoje que a Bíblia ensina um segredo poderoso na adoração. Se você entender isso, nunca mais você vai entrar na presença de Deus assim, ai que preguiça, tem que levantar a mão de novo. Ai que preguiça, mandaram eu adorar de novo. Ai que preguiça, tem que fazer minha devocional hoje quando eu não fiz. Ai que preguiça. Se você entender isso, você nunca mais vai dar bobeira na sua vida de pensar desse jeito. Quer ver só? Pastor Marcos, vem cá. Sobrou para o pastor Marcos. Vem cá, pastor Marcos. Você gosta de fazer isso com os outros? Não gosta? Imagina aqui, queridos. Faça de conta que o pastor Marcos é o Senhor. E que eu sou a adoradora. E eu vou me aproximar do Senhor para adorá-lo. O princípio da adoração é que toda coisa a ser adorada, ou pessoa a ser adorada, tenha um adorador. Então, olha, pastor Marcos é o Senhor e eu vou chegar para adorá-lo. Enquanto eu estou aqui, ó, adorando, muita gente acha que a adoração acontece só daqui para lá. E que quem recebe a adoração é o Senhor recebe. Agora, sabe o que acontece na adoração e que muita gente não sabe? E que muita gente, às vezes, perde muito de Deus por causa disso. Porque enquanto Ele está adorando, queridos, tem um princípio de Deus na adoração. Toda vez que eu me prostro diante de Deus, Deus ama me dar presentes. E Ele começa a derramar sobre a minha vida unção. Ele começa a derramar sobre a minha vida bênção. Ele começa a derramar sobre a minha vida cura, milagre. Enquanto eu estou aqui, ó, adorando. Sabe por que Deus gosta de receber adoração? Sabe por que Deus gosta de receber adoração? Que é isso, amor? Presente. Então você não tira mais, não. Agora é meu. Sabe por que Deus gosta? Deus não toma as coisas que Ele dá, não, viu, irmão? É por isso que eu não sou... Me dá aqui. É por isso que eu não sou Deus. Sabe por quê, queridos, que Deus gosta de ser adorado? Porque enquanto Ele é adorado, Ele tem oportunidade de te abençoar. Amém. Isso é um princípio, querido, aprenda isso. Isso é segredo do reino dos céus. Pastor Marcos pregou hoje que os mistérios do reino dos céus são dados a conhecer... Nos são dados a conhecer os mistérios do reino do céu. E hoje à noite Deus está te dando um próximo mistério do reino do céu.
Adoração, querido, não é fazer Deus se sentir tão feliz, tão cheio de autoestima, que Ele vai ficando cada vez maior. Adoração é eu me prostrar diante dEle para receber. Entenda isso, querido. Toda vez que você se dobra diante de Deus. Obrigada, pastor Marcos. Você foi um senhor muito elegante. Ele gosta de fazer vergonha nos outros, né? Hoje ele sentiu assim na pele. Sim. Né? Queridos, toda vez que há uma adoração, há uma comunicação de mão dupla. Adoração nunca é sua apenas para Deus. Não é você apenas que dá coisas para Deus, palavras bonitas, elogios. Mas Deus te dá também. E o ambiente que Deus gosta de dispensar coisas boas é o ambiente da adoração. Então, da próxima vez, meu querido, deixa de ser bobão. Quando alguém falar, vamos para a adoração, você fala, eu vou ser o primeiro aí. Sabe por quê? Porque você vai saber que os seus milagres vão ser desatados enquanto você adora. A sua cura virá enquanto você adora. Deixa de ser preguiçoso, querido, e começa a adorar o Senhor, porque você vai receber de Deus sobre a sua vida. Às vezes você está orando, pelejando. Entra num ambiente de adoração que rapidinho o negócio chega. A vitória chega. A conquista chega. A adoração é uma arma poderosa para você, querido. Adoração significa que você vai se dar de Deus, mas que você vai receber de Deus muito na sua vida. Olha só. Você quer receber, você quer experimentar o ambiente do céu nessa terra? Então aprenda a adorar o Senhor e se derramar diante dEle, porque onde Ele é adorado, Ele está. A Bíblia fala que o Senhor está no meio dos louvores do seu povo. O Senhor ama estar onde tem louvor para Ele, porque onde tem louvor tem coração aberto para receber o que Ele tem para dar. Você pode dizer um glória a Deus por isso? Queridos, é uma via de mão dupla. Nós damos glória, nós damos honra, nós rendemos a nossa vida ao Senhor e recebemos dEle vida, recebemos graça dEle, recebemos favor, recebemos milagres, recebemos comunhão. Presta atenção, queridos, isso é um ministério do Reino de Deus para você. Agora, sabe o que é interessante? Que esse mistério, esse negócio de adorar ser uma via de mão dupla, serve não só com relação a Deus. Serve com relação a qualquer outra coisa que ganhe o nome de Deus. Vamos supor, querido, que você... A Bíblia fala isso. Abre comigo em Salmos, no capítulo 115. A Bíblia fala sobre adoração a outros deuses. E sabe por que Deus, às vezes, eu fiquei pensando esses dias, por que Deus tem tanta raiva da gente adorar outras coisas que não seja Ele? Sabe por quê? Porque o princípio da adoração é válido para Ele, mas também é válido para qualquer outra coisa. Se você se dobra diante de um pedaço de pau, ele pode ter só um pedaço de pau mesmo, não precisa ter nem carinha, nem olho, nem nada, não. Se ele for um pedaço de pau e você se dobrar diante dele, o princípio da adoração está efetivado. E sabe o que acontece? A Bíblia fala no Salmo 115 um segredo da adoração. Olha aqui. Versículo 4. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles, os que o fazem, e quantos nele confiam. Olha aí o princípio estabelecido. Se você se dobra diante de qualquer outra coisa, ou adora qualquer outra coisa que não seja Deus, você vai receber dessa outra coisa aquilo que ela tem. A Bíblia fala nesse caso aqui dessa adoração a ídolos, que eles têm olhos e não veem. Sabe o que você vai receber? Cegueira na sua vida.
A Bíblia fala, olha, eles têm mãos, mas eles não podem fazer nada. Sabe o que você vai receber na sua vida? Você vai receber amarração. Por isso que muita gente não sai do lugar, querido. Passa ano e sai ano do mesmo jeito. E cada vez pior. Tudo que ele vai fazer não consegue para frente. Tudo que ele vai empreender, um novo serviço não dá certo. Nada vai para frente. A Bíblia fala, olha, eles têm nariz, mas eles não têm discernimento nenhum. Sabe o que você vai receber? Você vai receber burrice. Porque você não vai conseguir entender nada de Deus, não vai conseguir perceber nada de Deus. Sabe, é por isso que a Bíblia fala que a gente precisa adorar só o Senhor. Porque enquanto nós adoramos ao Senhor, nós vamos sendo transformados de glória em glória na sua própria imagem. Você quer ser vitorioso como Deus, então aprenda a adorá-lo. Você quer ser curado como Deus é, então aprenda a adorá-lo. Você quer vida em você, você precisa aprender a adorá-lo, porque o Senhor é fonte de toda a vida. Você precisa, querido, se você precisa fonte de providência na sua vida. Às vezes o que você precisa é fazer com que na sua vida você tenha abastança de todas as coisas. Então aprenda a adorar o Senhor. Porque enquanto você adora o Senhor vai te transformando na sua própria imagem. Ele é rico, você quer ser rico? Então você precisa aprender a adorá-lo. Ele é saudável, você precisa de cura na sua vida? Então aprenda a adorá-lo. Você quer o quê, querido? Você quer entendimento e sabedoria? Então aprenda a adorá-lo, porque ele é a fonte de toda a sabedoria, de todo conhecimento. Olha só o que o texto diz, eu quero te mostrar. 2 Coríntios 3,18. Olha aqui. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Às vezes a sua maior necessidade hoje, querida, é ser cheio de amor. Você vai querer ser cheio de amor, você precisa adorar o Senhor, porque Ele é toda fonte de amor. A Bíblia diz que Ele é amor. E Ele vai derramando sobre nós e nos transformando na sua própria imagem. Como é que você vai crescer em Deus, querida? Adorando. Como é que você vai romper limites e cadeias? Adorando. Enquanto você adora, Deus te dá estratégias. Adoração, querida, é uma arma. E eu fiquei pensando que muitas vezes a gente escuta as pessoas dizerem assim, olha, elas são bem assim mesmo, debochadas. E elas dizem assim, em vez desse povo ficar aí com essa bobeira de levantar a mão, eles deviam cuidar dos órfãos, das viúvas, fazer o bem, não sei o quê. Não é assim? Você já ouviu isso? A igreja está muito dentro do templo, ela devia ser mais social. Ela devia fazer obras sociais. Eu também acho que ela devia fazer obras sociais. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que antes de fazer obra social, essa igreja precisava ser cheia de Deus. Cheia de Deus, mas é muito, não é pouco, não é muito. Sabe por quê, querido? Se você for cheio de Deus, as pessoas serão atraídas até você. E a presença de Deus em você curará outros. A presença de Deus em você ensinará outros a serem vitoriosos, como você está sendo vitorioso. Eu pensei nisso e eu fiquei lembrando do texto de Marcos, no capítulo 14, daquela mulher do vaso de alabastro. E eu me lembrei, queridos, tem um texto ali tremendo e maravilhoso. A Bíblia diz no texto de Marcos, no capítulo 14, conta a história daquela mulher que veio até Jesus enquanto ele estava num jantar e derramou sobre Jesus um vidro de uma essência caríssima que custava o trabalho de um ano inteiro de serviço. Essa mulher simplesmente quebrou e jogou em Jesus. E eu fiquei pensando nisso, era uma extravagância. Essa mulher adorou o Senhor extravagantemente. Mas sabe o que Jesus falou com ela? Olha lá, versículo 4. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que este desperdício de bálsamo? Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dado aos pobres. Olha aí a preocupação com o evangelho social. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco. E quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim
nem sempre me tendes. Olha que palavra difícil de Jesus. Jesus falou assim, olha, atividade, meu filho. Boas obras você pode fazer o tempo, tanto que você quiser. Agora, aproveitar a presença de Jesus quando ela chega, você precisa cuidar. Porque nem sempre você vai ter o Senhor. Nem sempre você vai ter as oportunidades que o Senhor muitas vezes tem nos dado aqui. Eu fico pensando, nem sempre, querido, você vai poder curtir, desfrutar essa presença tão poderosa como nós temos experimentado nesses dias. Porque essa presença não é uma presença que você pode agendar na igreja e falar assim, grande culto da presença de Deus que vai se manifestar. Nós estamos aqui, a Bíblia diz que em todo tempo que a gente tiver reunido 2 ou 3 em seu nome, Ele está. Mas existem ocasiões, querido, que a presença dEle se derrama de uma forma diferente, é ou não é? E é por essa presença que nós temos clamado. Agora, quem é que pode agendar e dizer, isso vai acontecer tal dia, naquele culto? No culto de domingo à noite, porque os domingueiros só vêm à noite, no domingo. Quem é que pode agendar? Ninguém. E Jesus falou assim, olha, pobre você vai ter sempre, necessidade de coisa, de atividade, sempre você vai ter. Coisa para fazer no reino de Deus, sempre você vai ter. Um dia é discipular, outro dia é consolidar, outro dia é consolar, outro dia é acudir, outro dia é dar uma oração. Isso todo o tempo a gente vai ter que fazer. Isso é normal, o tempo inteiro tem isso para fazer. Se você viver 500 anos no reino de Deus, 500 anos você vai ter atividade para fazer, o trabalho não acaba. Agora preste atenção. Tempo de curtir a presença de Deus e desfrutar dessa presença maravilhosa. Você precisa ficar esperto. Porque às vezes a presença de Deus passa e você não vê. Lembra aquela música que tem assim, quando Jesus passar, lembra disso? Quando Jesus passar, quem conhece essa música aqui? Quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Lembra disso? Vocês já ouviram essa música? Querido, isso é uma realidade. Às vezes Jesus passa, às vezes Ele aparece em alguns lugares. E às vezes porque a gente está tão preocupado com outras coisas, tão preocupado em não ser fanático, tão preocupado em não ser tão bitolado com as coisas de Deus, a gente está tão preocupado em fazer tudo aquilo que a gente quer fazer e dar conta das atividades e apresentar para Deus o relatório das nossas atividades cristãs que Jesus passou e nós não vimos. Querido, adoração extravagante do jeito que essa mulher fez, não é fanatismo. Ela entendeu o princípio. Ela sabia que quanto mais rendida ela estivesse, quanto mais disposta ela tivesse, quanto mais, querida, ela se doasse diante de Deus, mais ela receberia de Deus. E ela recebeu. Você acha que a adoração, querida, é só para o Senhor? É para você também. Ele gosta de estar junto com você. Porque enquanto você o adora, querida, Ele pode te dar coisas maravilhosas. Coisas que são coisas da sua intimidade, da intimidade de Deus para você. Olha, eu ouvia desde quando eu era nova, tinha uma mulher que falava comigo assim, olha, a salvação, minha filha, é de graça. Mas o crescimento em Deus custa caro. Existem coisas, querido, que o Senhor não dá para quem não é íntimo dEle. Você pode sentar aí e ficar aí 30 anos sentado aí. 30 anos, 50 anos, 60 anos, 100 anos. Se você não entender que você precisa de intimidade com Deus e comunhão com Deus, você não vai sair da condição de bebê em Cristo. Sabe, um bebê que está sempre dependendo do leitinho, está sempre dependendo da caridade dos irmãos para te suportar e te aguentar. Um bebê que não entende nada de Deus, que não sabe o que Deus faz, o que Ele deixa de fazer. Sabe, querida, a Bíblia fala que intimidade, é na intimidade de Deus que Ele derrama coisas profundas e maravilhosas. Se você quer conhecer Deus, você precisa ter intimidade com Ele. Se você quer estar onde Ele está, você vai conseguir isso na adoração. Enquanto você adora, a intimidade de Deus vem, a comunhão de Deus vem. E, querida, Ele derrama sobre a nossa vida coisas que nós só podemos ter se nós estivermos na intimidade com Ele.
Você quer ver algumas coisas que o Senhor dá só para íntimos? Entendimentos e revelações. Deus ama compartilhar o coração dele conosco. Deus ama mostrar para a gente aquilo que vai acontecer. Você sabia disso? Você sabe que Deus gosta de mostrar para a gente os projetos e os planos que Ele tem? Deus ama fazer isso. E Ele costuma chamar a gente de noite e mostrar às vezes em sonho, ou falar conosco. Falar, olha, eu estou para fazer isso, 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 isso. Vai acontecer isso, 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 isso. Deus ama fazer isso, querido, mas Deus só faz num ambiente onde Ele pode estar liberando bênçãos, que é o ambiente de adoração. Imagina João na ilha de Patmos, querido, sabe, todas aquelas coisas do céu está aberto, daquela forma como ele viu o Apocalipse todinho, há tantos anos atrás, viu coisas que estão acontecendo hoje, coisas que já aconteceram, coisas que ainda vão acontecer. Sabe por que Deus deu a João, queridos? Porque João era íntimo, era adorador. Deus não deu para outros não, querido, Deus deu para João. Não foi porque João era melhorzinho do que os outros, mas era porque João era íntimo. Deus só está onde Ele é adorado. Quando nós adoramos ao Senhor, querido, e temos intimidade com Ele, o Senhor costuma fazer mimos e agrados. São coisas que Deus dá na intimidade. Sabe aquelas coisas íntimas entre você, talvez, e o seu amigo, ou entre você e seu marido, aquelas coisas que as pessoas não sabem, mas vocês fazem lá na intimidade, ou aqueles agrados, aqueles carinhos, aquelas formas de elogiar que só você conhece, né, da sua esposa ou do seu esposo. Deus costuma surpreender a gente com mimos, com agrados. Eu me lembro que teve uma vez que eu queria muito comer um bolo de chocolate. Muito, né? O doce e eu somos muito afins. E a cada dia eu peço a Deus para me colocar mais distância dele, mas é uma coisa muito maravilhosa, né, Danai? Danai também tem o mesmo problema, né? E eu lembro que nessa época eu estou assim, oh meu Deus, eu estou tão querendo comer um bolo de chocolate, Senhor. Precisada de comer um bolo de chocolate, né? Às vezes você fala isso com Deus, né? Eu tenho essa mania, assim, de orar tudo que eu preciso. Às vezes eu preciso de um negócio, assim, muito simples, né? Às vezes a gente ora pelas coisas também importantes, assim, claro, né? Mas pelas coisas muito simples também eu oro. Eu falei, Senhor, bem que o Senhor podia, né? Oferecer, assim, alguém podia oferecer uma torta de chocolate pra gente, né? Qualquer coisa assim. Já tem muitos anos quando eu podia comer chocolate. Quando eu podia comer bastante torta de chocolate, quando eu estava mais ou menos uns 10 quilos ou menos aqui. E eu lembro que era uma época muito difícil, né, amor? A gente já passou várias, né, meu filho? E nessa época, era uma época assim, difícil mesmo. A gente não estava nem chupando picolé na rua, nem nada, não. Eu falei, Senhor, tem muito tempo que eu não como um bolo de chocolate, mas eu estava com tanta vontade de comer um bolo de chocolate, Senhor. E falei com Deus e continuei fazendo as coisas que eu tinha que fazer. Gente, se vocês puderem imaginar, o bolo de chocolate que Deus me deu naqueles dias. Eu acho que eu nunca comi um bolo tão gostoso daquele jeito. Sabe, queridos, são coisas, são mimos, são agrados. Do jeito que Deus derrama as coisas grandes, Deus derrama também aquelas que são tão simples aos olhos de todo mundo, mas que para a gente é tão importante numa determinada hora, né? Sabe? Às vezes, é na intimidade da adoração, querido, que Deus também vai te dar livramento nas batalhas. Quantas batalhas na Bíblia não foram vencidas por causa da adoração? E sabe, o Senhor foi atraído pela adoração daquele povo, e foi atraído de uma tal forma que o povo não precisou lutar as batalhas, porque a própria presença de Deus naquele lugar foi suficiente para destruir os inimigos. Tem muita gente lutando aqui, ó, na força do braço. Tem quantos anos que você está tentando vencer um inimigo, vencer uma dificuldade, vencer uma barreira e você não consegue. Sabe por quê, querido? A presença de Deus ainda não veio do jeito que precisava vir. Está faltando adoração, está faltando intimidade. Porque o dia que tiver intimidade com Deus, prazer na presença dEle, alegria por estar na presença de Deus, independente do que está acontecendo,
Sabe o que vai acontecer? A própria presença de Deus põe para correr o seu inimigo. A própria presença de Deus é capaz de espantar qualquer inimigo e qualquer dificuldade. Queridos, a presença de Deus é tão poderosa que a Bíblia diz que na sua presença até a tristeza salta de alegria. A Bíblia diz que a presença do Senhor é tão poderosa que com o sopro da boca dele o Senhor destruirá o anticristo. Você já imaginou? O que faz a presença de Deus na sua vida então? Nós estamos dando muita bobeira, vocês não acham não? Nós estamos dando bobeira demais. Porque existem coisas na nossa vida que nós não vencemos até hoje. Por falta de intimidade e comunhão com Deus. Porque está faltando ambiente de adoração onde Ele pode estar. Muitas vezes você consegue fazer um ambiente para que Deus esteja só aqui. Mas quando você chega na sua casa, você não consegue mais adorar. Quando você chega na rua, você não consegue mais adorar. E aí você só experimenta a presença de Deus um pouquinho aqui, olhe lá. Quando a sua cabeça não te faz lembrar um monte de coisa que você deixou para resolver. Quando a sua cabeça não te faz lembrar do irmão que está do seu lado e aí você não pode nem levantar a mão, não, sabe lá o que ele vai pensar? Sabe, querido, existem livramentos que só virão se a presença do Senhor estiver. Se o Senhor for adorado, se o Senhor for invocado, se o Senhor for desejado, se Ele for amado, se Ele for, querido, tão desejado, que a coisa mais importante para nós seja Ele. Eu me lembro que a Ângela Cirino conta, aquela irmã que esteve aqui, ela conta que numa das primeiras viagens que ela estava fazendo com a equipe dela lá de mulheres, ela foi, naquela noite o Senhor deu um sonho para ela, um sonho de uma batida de carro. E ela começou a levantar de manhã, ela já tinha acabado de pregar, de fazer tudo que ela tinha que fazer no congresso. No outro dia de manhã era dia dela ir embora. Ela disse que ela lembra dela acordar e sentir o gosto de sangue na boca. E ela começou e falou assim, olha irmãs, Deus está me mostrando um laço de morte para nós. Mas nós vamos orar. E ela disse, querido, que ela passou a viagem inteira de carro, porque elas tinham ido de carro. Ela foi na frente, a mulher foi dirigindo, ela foi na frente. E o tempo inteiro ela estava com a mão para frente. Deus, eu repreendo todo o laço do passarinheiro. Deus, eu repreendo todo o laço de morte. Senhor, eu repreendo todo acidente, eu repreendo tudo, não sei o que e tal. E ela disse, querido, que em uma determinada altura da viagem, realmente veio um carro assim, sem nem ter nem porquê, e de repente bateu no carro delas e elas capotaram. Quando elas conseguiram sair de lá, que elas viram o carro, elas falaram assim, gente, não era para ter sobrado uma viva alma nesse negócio. Mas sabe uma coisa? Deus deu para elas o livramento de morte. Sabe como é que Deus deu o livramento? Deus fez ela ver antes. Porque se ela não tivesse visto, ela não teria a condição de ir orando, intercedendo, repreendendo. Se ela não tivesse feito isso, querida, ela tinha morrido. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe, enquanto você adora, a presença de Deus vem e te dá coisas que você nem imagina quão valiosas elas são. Quantos livramentos Deus pode te dar enquanto você está na intimidade com Ele? Quantas coisas tremendas Deus não pode te dar enquanto você está na intimidade com Ele? E eu quero terminar, querido, dizendo para você o seguinte. Se você quer saber onde Deus tem prazer de estar, onde Deus tem prazer de ficar, e sabe, entenda uma coisa, presença de Deus, Deus parar no lugar, significa que Ele vai fazer coisas maravilhosas naquele lugar. É por isso que a gente precisa buscá-lo, invocá-lo, para que Ele pare na nossa vida, para que Ele pare nessa igreja, para que Ele passe por aqui e pare, para que Ele passe lá na sua casa e fique. Sabe por quê? Porque onde a presença dEle está, existem coisas sobrenaturais que acontecem. A gente precisa sair da inércia, querido. Sair da falsa mentalidade do fariseu. Sabe qual que é a mentalidade do fariseu? Que já sabe tudo de Deus e não precisa mais de Deus.
que já está acostumado com as coisas de Deus, não precisa mais. Já sabe tudo que vai acontecer no culto, tudo que vai acontecer naquele mover, que já sabe tudo de Bíblia e não precisa de mais nada. Essa é uma falsa mentalidade. É uma mentalidade de fariseu. O fariseu era aquele que dizia que era mestre nas coisas de Deus, e Jesus disse para eles, olha, ai de vocês, porque vocês ficam na porta, não entram no reino dos céus e nem deixam os outros entrar. Jesus falou com eles assim, ai de vocês. Sabe, querido, nós precisamos vencer essa mentalidade que a gente não precisa mais nada de Deus. Para que a gente receba de Deus muitas coisas. A gente precisa se lançar, querido, numa busca incessante. Sabe, nós temos orado todos os dias aqui às 7 da manhã. E é interessante porque para pedir bênção de Deus tem 1 milhão de gente. Para buscar intimidade com Deus, vem cá para vocês contarem. Às vezes é líder, precisa orar e não está orando. Às vezes a gente precisa de Deus e não está buscando. Nós precisamos sair dessa preguiça e começar a buscar Deus. Nós temos as 120 horas de oração. Nós temos a oração todos os dias aqui. Nós temos a oração quantas vezes o pessoal junta o povo para ir para o monte. Queridos, essa preguiça impede a gente avançar em Deus. Impede você de receber coisas que Deus poderia estar te dando há tanto tempo. A felicidade que você queria no seu casamento. A felicidade que você queria na sua casa, no seu lar. Se você estivesse buscando ao Senhor muito antes, o Senhor já teria te dado. Sabe, nós precisamos parar com isso. E nos lançarmos na adoração extravagante, sem reservas. Tem gente que morre de vergonha. Eu não vou levantar a mão, não. Vou ficar só assim. Sabe, se Deus fosse reservado com você, como você é reservado com Ele, há muito você já teria perecido. Se Deus fosse munheca de samambaia com as bênçãos dEle, como você é munheca de samambaia na adoração, há muito você não estaria vivo. Se Deus fosse reter, querido, a bênção dEle na sua vida, baseado naquilo que você faz diante dEle, eu acho que há muito tempo nós já não teríamos nada de Deus. Mas a Bíblia fala, querido, que as suas mãos não estão encolhidas para que não possa te abençoar. Os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir a sua oração e a sua adoração diante dEle. Sabe, querido, nós temos ensinado essa igreja e orado ao Senhor para que você aprenda a adorá-lo. Quando você tiver uma oportunidade de adorar o Senhor na congregação, no culto, sabe, eu tenho orado a Deus para que Deus inflame o seu coração, para que você saiba adorá-lo. Porque se você souber adorá-lo, se você não tiver reservas com Ele, Ele vai poder se derramar sobre a sua vida e trazer os livramentos que você tanto gostaria de ter. Ele vai poder derramar sobre a sua vida, querida, a resposta que você busca há tantos anos. Está na adoração a resposta. Está em invocar o Senhor, mas está em se derramar diante do Senhor. Na adoração. Está em louvá-lo, em adorá-lo. A sua resposta, querido, não está em cada vez que você entra aqui, encerra a sua boca e fala, não vou cantar. Então não canta. E fica amargando a sua vida o resto da vida. Sabe de uma coisa? A Bíblia fala assim, cantai ao Senhor um cântico novo. Hoje o Senhor quer ouvir da sua boca uma adoração nova. Um coração aberto e rendido para Ele. Para que Ele possa derramar sobre você as bênçãos que você tanto precisa. Eu gostaria que você ficasse de pé. Você vai ter a oportunidade de adorar o Senhor. Você vai ter a oportunidade de se render na presença do Senhor, querido. Aprenda aqui, no nosso meio, no culto, para que quando você chegar na sua casa, você saiba fazer isso. Quando você chegar no seu trabalho, você saiba ser um adorador no seu trabalho. Você saiba ser um invocador da presença de Deus onde você estiver. Saiba se lançar na presença de Deus e saiba receber o melhor que Deus tem para a sua vida.
A Bíblia fala aqui, querido, há migalhas que as pessoas comem debaixo da mesa dos seus donos. Mas para filho e para íntimos, o Senhor tem o pão inteiro. O Senhor tem um banquete inteiro. Tem gente que está comendo migalha de bobeira. Tem gente que não está experimentando de Deus porque está dando bobeira demais. Mas o Senhor quer te ensinar, querida, a se abrir diante dEle, se derramar diante dEle, a invocar o seu nome, a adorá-lo em espírito, em verdade, porque Ele tem para você uma mesa farta. Ele tem para você banquetes e mais banquetes. Sabe onde você vai achar esses banquetes? Não é na força do seu braço, é na força daquele que tudo pode. Sabe onde você vai achar as respostas para a sua vida? Não são nos milhares de manuais que existem nessa terra. É no lugar, na fonte daquele que tem toda a sabedoria. Sabe onde você vai achar sua cura? Querido, nem todo médico do mundo pode te dar cura. Muitos tentam. Alguns conseguem parte. Mas o único que pode te dar cura completa é aquele que já venceu na cruz do Calvário e derramou o seu sangue sobre a sua vida para que você fosse curado. Você pode nessa noite, querida, erguer sua mão e começar a adorar o Senhor. Será que Deus hoje pode ouvir de você um novo cântico? Um novo coração, diferente daquele coração que entrou na porta hoje ali, ó. Diferente daquele coração que entrou, Deus quer ver um coração novo hoje. Um coração rendido. Um coração quebrantado. E se o seu coração está duro, é hora de pedir: Senhor, eu te invoco sobre o meu coração, para que o meu coração creia, para que o meu coração se renda, para que o meu coração se dobre. Senhor, eu te amo. Eu amo a tua presença, Senhor. Eu amo a tua presença, Deus. Deus, o Senhor é mais importante para mim do que qualquer outra coisa dessa terra. Deus, eu desejo, eu anseio pela tua presença. Eu quero o Senhor nesse lugar, Deus, e na minha vida. Eu quero te adorar, Deus, porque eu sei que enquanto eu te adoro, eu vou sendo transformada de glória em glória. Enquanto eu vejo a tua face, Senhor, enquanto eu vejo a tua glória, o Senhor vai me transformando de glória em glória, na tua própria imagem. Deus, e é isso que eu quero. Eu quero que a minha face brilhe como a de Moisés, Senhor, que viu a tua glória. Deus, eu profetizo uma igreja rendida aos teus pés, uma igreja adoradora, um povo que sabe adorar o Senhor em espírito e em verdade, que sabe atrair o Senhor com a sua adoração, com a sua invocação. Deus, eu declaro um povo cujo coração é totalmente seu. Eu declaro um povo, Deus, cujo coração é um lugar onde o Senhor pode habitar tranquilamente, porque é um coração adorador. Ore manasheri andare barasheri andalais. Di manaya dere barashori.